Com a gente ao vivo aqui no estúdio, a médica oftalmologista, doutora Daniela Lira. Doutora, bom dia, bem-vinda. Vamos tomar café, que está quentinho, veio preparado para a senhora. Vamos lá, na pandemia as crianças ficaram em casa. A escola estava sem funcionar, a creche também, TV o tempo todo, alguns pais tinham que sair, as crianças não tinham com quem ficar e a babá eletrônica era a TV, o celular ou o tablet. E aí o problema da miopia que aumentou nessas crianças. Como controlar isso? Como é que afeta as telas, as nossas visões e principalmente a visão lá da criancinha? 2, 3, 4, 5 anos. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui assim falando desse tema que é tão relevante atualmente. Realmente, assim, como você disse, a pandemia veio para mudar toda essa dinâmica. Então, hoje em dia, nós temos no consultório, no dia a dia, uma quantidade enorme de casos de miopia. O que é a miopia primeiro, né, para as pessoas entenderem? A miopia é a necessidade de grau decorrente de um aumento maior do globo ocular, tá? Então, toda criança, normalmente, ela nasce com o olho menor do que o normal para que haja o desenvolvimento até 17, 18 anos e atinja o tamanho ideal. Então, esse uso exacerbado de telas, principalmente celulares, tablets, que é uma distância mais curta, tem feito com que haja essa mudança e casos de crianças pequenas ainda, de 3, 4 anos, com graus de miopia, que a tendência, como o olho vai aumentar, é que atinja graus realmente muito grandes no futuro. Doutora, tem naturalmente a carga genética, alguém que já nasce lá, né, com a carga genética, do pai, da mãe, do avô, da avó, lá a miopia, mas essa miopia ela pode ser acelerada com esse uso das telas passava 1 hora, aí você, durante a pandemia, ficou passando 4, 5 horas na tela. Hoje, a pandemia foi embora, mas a gente continua dando lá o celular para o filho poder comer em paz, para o netinho poder, fazer a tarefa, ficar mais tranquilo. Isso. Esse uso das telas, aliada com a história da carga genética, pode ser uma coisa que no futuro vai complicar ainda mais a vida daquela pessoa? Com certeza. A carga genética desempenha um papel bem importante, porém nós víamos o quê? Crianças começando a ter algum grau de miopia no início da adolescência, em torno de 12, 13 anos. Hoje em dia, essas crianças que já têm alguma carga genética iniciam a miopia muito cedo. E o que é que elas sentem? Normalmente, se a criança for muito pequena, ela não consegue verbalizar, porque a miopia dá uma dificuldade muito mais para longe. Então, a criança só consegue perceber isso na fase escolar, quando o quadro é mais distante, então ela aperta os olhos, ela começa a ter dor de cabeça, dificuldade no aprendizado. Então, muitas crianças vindo com diagnósticos de às vezes de déficit de atenção, e na verdade não é um déficit de atenção, na verdade a criança não enxerga, entendeu? Então por isso as consultas têm que ser regulares antes mesmo da criança já ter esse grau mais alto. Então vamos lá, a partir de que idade a gente pode levar os nossos filhos para uma consulta com um oftalmologista? O protocolo assim, deve ser seguido, na verdade, a primeira consulta ao nascimento, em torno de 2 meses, apesar mesmo a criança tendo feito o teste do olhinho, que o teste do olhinho já é preconizado, mas é um teste bem de triagem, mais genérico. Depois, uma consulta a cada 6 meses, até 2 anos de idade, e depois 1 vez ao ano, mesmo que a criança não tenha queixas, tá? Então, o que é mais importante, porque as mães muitas vezes vêm ao consultório com aquele medo, mas a criança realmente vai usar aquele óculos grosso quando for mais velha. Que a gente chama fundo de garrafa. Exatamente. Né? Quantos graus ela já tem? Ela já tem 4 graus. Para você pensar assim, uma criança hoje tem 5 anos, digamos que ela tenha 2 graus. Se aumentar meio grau por ano, daqui a 10 anos ela vai ter mais 5 graus. Então ela vai ter o quê? 10 graus, entendeu? Então, assim, é um aumento realmente que você acha que não é tanto em 1 ano,
mas a criança, esse olho da criança, ela vai desenvolver até em torno de 17, 18 anos. Importante, quanto mais cedo, buscar o oftalmologista para ir já organizando essa história dos graus, para que não aumente. Né? Mas por quê? Porque hoje em dia nós temos novos protocolos para esse controle da miopia. Hoje em dia, não é só, digamos, a gente prescrever como antigamente. A gente fazia a prescrição do óculos, a criança tinha um bom desenvolvimento de aprendizado. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós temos tratamentos farmacológicos, que é através da utilização de colírios, que são colírios que se pinga uma gota toda noite, durante alguns anos, que é justamente para melhorar a acomodação. Porque quando você vê muito de perto, você usa muito o músculo da acomodação e isso faz com que essa miopia vá progredindo. E temos também, hoje em dia, lentes de óculos e lentes de contato com a intenção não só de corrigir o grau, mas de frear esse avanço da miopia, entendeu? Então, você pensa o seguinte, que a gente tem uma lente de óculos e uma lente de contato que vai fazer com que o foco atinja a retina em toda a curvatura. A lente normal, ela atinge no fundo do olho, mas ela não atinge na periferia. Isso faz com que o grau, ele tenha esse aumento. E com essas lentes, isso vai conter esse aumento. Doutora, muito obrigado. Volte mais vezes e menos tela, né, gente? Para não ter muito problema. Um abraço, Com certeza. doutora. Foi um prazer. Até mais, Tchau. Tá?